Estamos chegando ao programa Fala a Verdade dessa sexta-feira. Sexta-feira maravilhosa, daqui a 2 dias, hoje é sexta, sábado, domingo temos as eleições. E claro que nós não poderíamos deixar de fazer um debate com jornalistas aqui, referente ao dia 2, do dia da eleição, e do que aconteceu nesse período todo, tá certo? Tem aqui 3 convidados, aqui ao meu lado está Francisco Rossi. Francisco Rossi, um dos maiores políticos que nós temos na região e no estado de São Paulo e muito conhecido no Brasil todo. Obrigado pela sua participação, Francisco Rossi. Abandonou o programa lá, teve que abandonar seu programa na rádio e vir rapidinho para cá, que você faz a rádio todo dia, não é isso? Todo dia. Pode falar o nome do programa, começa que horário? O meu já é boa tarde, né, a todos. Peguei uma gripe forte, né? Estou aqui um tanto quanto afônico, mas muito obrigado pelo convite. Sabe que um convite seu é uma ordem, né? Não, o Rossi é um dos que tem a senha de entrada aqui na TV. Quando ele então, vem a muita hora, alegria, nós estamos aqui. Obrigado. Sempre aqui conosco, aqui, é de uma inteligência magnífica. Um dos maiores políticos que nós temos no estado de São Paulo. Ao outro lado está Roberto Carlos. Que não Boa é o tarde, cantor, Roberto Carlos, né? Mas estou aqui. Que não canta detalhes. Não canto detalhes, mas eu conto informações. Mas fala detalhes. A gente vai contar informações daqui a pouco. Mas fala detalhes. Detalhes importantes de sua... nós todos, na verdade. Obrigado pela sua participação. Ao lado do Roberto Carlos está o outro jornalista, Renato Ferreira. Aqui só tem jornalistas famosos aqui, ó. Do meu de lado peso. Aqui, ó, o peso aqui. De peso mesmo. Certo. Ô, Renato, obrigado pela sua participação. Fique à vontade. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, RC, Roberto Carlos. Boa tarde, Rossi. Rossi, né, advogado, ex-prefeito, deputado e decano da comunicação de Osasco e região, né, Nilson? Então, fico feliz e agradecido pelo convite aí para a gente debater aí essas últimas horas, últimos minutos antes dessa eleição que, para mim, muda os rumos do Brasil. Eu vou começar por você, deixar o Rossi por último aqui do meu lado. O que você achou do debate de ontem? Que atravessou a madrugada, eu fui dormir 4 horas da manhã, porque eu fiquei interessado nos comentários. Eu também, fui dormir aí por volta das 3h30, Nilson, então a gente estava em sintonia aí, ligado lá no debate da Globo. Realmente, fez eu lembrar, inclusive, Rossi, aqueles debates antigos aí entre Brizola, né? O grande Brizola com o Maluf, Mário Covas, não com toda a inteligência deles, isso aí a gente sabe muito bem separar, mas houve embate. Né? E eu, particularmente, acho que o Bolsonaro se saiu muito bem, inclusive foi bastante atacado e foi campeão em receber o direito de resposta. Né? Então, para mim, o Bolsonaro foi muito bem. Eu acho que o Datafolha vai dar de hoje, aí, novamente, que o Lula ganha em primeiro turno. Não, já vai dar com 60%. Né? Pois é, vai dar com 60%, 70%, é absurdo. Estão jogando tudo, mas no desespero. Agora, ironizando um pouquinho aí, para mim o grande perdedor foi o nosso amigo, colega William Bonner, né? Porque ele ficou bastante nervoso, brigou com o padre e só faltou arrancar a batina do padre e colocar no Lula. Fez sermão para o padre. Fez. Roberto Carlos, obrigado pela sua participação e você está transmitindo também na sua rede, né? Pode falar a respeito. Nós estamos transmitindo agora por toda a nossa rede, são mais de 64 páginas nesse momento conectadas conosco. A rede da Receita Interativa tem mais de 5 milhões de seguidores e evidentemente que é um orgulho poder participar de uma mesa redonda tão requintada com pessoas que têm história. Né? Eu estou ao lado de pessoas que têm história, que construíram uma carreira jornalística e política que realmente nos dá muito orgulho, não só aqui na nossa querida cidade de Osasco, na região oeste de São Paulo, mas no estado e no Brasil. Então é um orgulho poder estar aqui e participar de um debate que vai definir o futuro do nosso país. Próximo dia 2 de outubro, o povo brasileiro tem uma responsabilidade muito grande. E nós vamos debater exatamente isso aqui nesse programa conceituado, que eu tenho certeza que você que está em casa, no seu escritório, no seu carro, já está compartilhando, já está curtindo e comentando, porque aqui o jornalismo é verdade. Fala do debate de ontem um pouquinho. Bom, o debate de ontem mostrou mais do que nunca que o povo já escolheu um lado, o lado da verdade. Inclusive o seu programa tem até exatamente... O outro lado está em dúvidas, quer dizer ainda. Exatamente. Mudar o voto, é isso? Porque ontem, quem roubou a cena do debate foi o padre. O padre ontem ele roubou a cena, por quê? Porque ele mostrou para o povo brasileiro que o candidato que não deveria ser candidato, ele não deveria estar ali, né? A gente sabe que o Lula não deveria ser candidato
absolutamente nada nesse país. Ele deveria estar cumprindo a pena dele pelos crimes que ele cometeu. Simples assim. Então ele foi descondenado, né, pelo Fachin, e evidentemente que a Suprema Corte acabou atendendo ao pedido do Fachin, e ele foi habilitado a concorrer a uma eleição que, lamentavelmente, ela está polarizada, mas ficou claro ontem que até os próprios convidados, os candidatos, Renato, Rossi, Nilson, todos que nos assistem, os próprios candidatos declararam ontem que foi o maior escândalo de corrupção da história desse país. Nunca ninguém antes roubou tanto como esse senhor aí, né, o Lula da Silva. Ninguém roubou mais do que ele. E ele era o chefe da quadrilha. Ele era o chefe da quadrilha. E ontem, o padre, a Soraya, inclusive, entrou num embate junto com o padre, lamentavelmente, não tinha necessidade disso, desrespeitou o padre, um sacerdote, mandando inclusive ele para o inferno. Quer dizer, é um absurdo, tem que respeitar. Na eleição de 2018, nós tínhamos o Cabo Daciolo, que também roubou a cena, né? O Glória a Deus lá, né? Hoje, na eleição desse ano, nós temos um padre, eclético, é democrático, e ele participou. Muitos devem estar se questionando, ele está fazendo uma casadinha com o Bolsonaro ali, uma dobradinha, mas, gente, a gente tem que falar a verdade, e esse programa ele retrata exatamente isso. Ontem, na Globo, o William Bonner ficou numa saia justa tremenda, porque o Bolsonaro estava no campo do adversário. Vocês concordam comigo? Ele estava ontem num departamento de jornalismo que fez oposição ao presidente desde quando ele sentou naquela cadeira, porque a mamata secou. Então, ele estava no campo do adversário e todas as faltas que foram marcadas, o bandeirinha já levantava, direito de resposta para o Lula. Não precisava nem reclamar que ele já, Lula, pode levantar e você ter um direito de resposta. Então, eu fiquei muito feliz com o debate ontem. Eu acho que o povo brasileiro já tomou a sua decisão e sabe que no dia 2 agora, vai votar num candidato que vem trazendo progresso para o nosso país. Defeitos, com certeza, existem. Não dá para a gente falar que o governo do Bolsonaro foi perfeito. Cometeu erros, como todos os governos anteriores cometeu. Mas ele é um governo sem corrupção, é um governo justo. Aqueles que erraram, foram exonerados, como na educação, por exemplo. Na saúde, a mesma coisa, como o Mandetta tentou fazer politicagem, foi retirado do cargo. E tem um corpo técnico, Nilson, a gente tem um corpo técnico trabalhando. E eu tenho certeza absoluta que, como o Paulo Guedes disse, o Brasil está condenado a crescer 10 vezes mais, como ele disse. Está condenado a crescer 10 vezes mais, principalmente devido ao nosso agronegócio, que vai sustentar mais de 3 bilhões de habitantes na Terra, com a crise hídrica na Europa e a crise do gás, que evidentemente vai acontecer, porque o Putin não vai deixar barato. Lá na Rússia, o gás russo, né, ele é conduzido para boa parte da Europa e do Oriente. Então, a Europa vai sangrar, já está sangrando, e o Brasil vai ser o protagonista com Bolsonaro no comando. Rossi, pela sua experiência, você foi eleito prefeito em 1972, era um jovem, trabalhava no banco, e pegou uma cidade que estava no seu início ainda. Em 72, Osasco tinha 10 anos de existência, não é isso? Isso Tá. mesmo. E muito experiente em política. Foi prefeito de novo, foi deputado constituinte. É uma grande honra para nós que uma das 15 foi deputado constituinte, você pode ter certeza. Você pegou parte do debate, como você está dizendo que você está um pouco resfriado ou gripado, tomou remédio e não conseguiu assistir até o final, mas pode fazer uma participação do que você viu lá ontem à noite. É aquilo que eu disse, eu peguei uma gripe muito forte e a gente toma xarope, né, para conter. Eu estava tossindo muito, isso é para relaxar, né, o xarope me deu sono. Eu vi o debate e achei que o Bolsonaro estava muito equilibrado, tranquilo, né? Sem se intimidar com o campo adversário onde ele estava, né? Porque a Globo, desde o início do governo Bolsonaro, a Globo detonou o Bolsonaro o tempo todo, não teve dó, desinformando. Tanto que eu deixei de ver o Jornal Nacional, o Jornal da Globo eu via todo dia. Parei porque eu não quero ser desinformado, né? Isso. Eu busquei outras fontes e o Bolsonaro, se
ele não rouba mesmo, e não deixa ninguém roubar, mas isso, para mim, já bastaria. Mas ele tem muito mais, ele formou uma equipe fantástica, que numa pandemia, com a seca que se instalou aqui no mundo todo, né? Porque a Europa está um negócio terrível. O Brasil, a gente vê aqui em São Paulo, né? O sistema Cantareira baixando todos os dias, né? Então, ele enfrentou também esse problema da guerra Rússia-Ucrânia. E os resultados da economia no Brasil são fantásticos, né? Fantásticos. 3 meses com deflação, né? A inflação caiu abruptamente, né? A geração de empregos está aí, né? Com um número de pessoas desempregadas oficialmente recuou para 9 milhões de pessoas. É muita coisa, mas se a gente comparar a situação dos Estados Unidos e países de primeiro mundo, o Brasil está dando show de bola, sabe? Quando que a gente poderia imaginar que nós veríamos a inflação no Brasil menor do que a inflação nos Estados Unidos, né? Os países de primeiro mundo. Então, eu sou Bolsonaro, sou admirador dele, vou votar nele e acho que o Brasil está mesmo numa encruzilhada, né? Não sei a validade dessas pesquisas. Você considera um retrocesso caso o Bolsonaro não ganhe? Que vai ser muito ruim para o país? Não tenho a menor dúvida, porque só tem 2 candidatos que vão disputar. A polarização é forte, né? É Lula ou Bolsonaro. Imagina se o Lula volta ao poder, é aquilo que não sou eu que digo, né? O próprio Alckmin, né? O pessoal está querendo voltar à cena do crime, né? Então, nunca se roubou tanto como no governo do Lula. Ele foi descondenado pelo Supremo numa decisão unicameral, depois foi convalidado pelo pleno lá do Supremo, mas está evidente que o Brasil nunca foi tão espoliado, roubado, como foi, a ponto de haver devolução de bilhões de reais para o erário público. Então, se devolveram, será que agora, com a descondenação dele pelo Supremo, o pessoal é capaz de pedir o dinheiro de volta que foi devolvido, né? Então, pelo amor de Deus, a gente tem que ser franco. Eu acho que vai ser um retrocesso tremendo para o país. Você acha que a mudança do Alckmin foi terrível para ele, Deus finalmente não voltar mais para a política, porque o Estado de São Paulo não aceita o que ele fez, de jeito nenhum. Tanto que o Estado de São Paulo nunca elegeu um governador do PT, né? Hoje nunca elegeu. E não vai eleger também, porque eu acho que o Tarcísio já atropelou o próprio Haddad, né? Eu não tenho tanta certeza, mas tenho alguma experiência de campanha. Eu acho que o Tarcísio já atropelou o Haddad. Ele deve estar ali pau a pau e é capaz de chegar em primeiro, né? Então nós vamos ter segundo turno, o Haddad com o Tarcísio, e o povo de São Paulo vai escolher o Tarcísio tranquilamente. E acho que, havendo uma virada aqui em São Paulo, em Minas, Rio de Janeiro, nos números, que são mais ou menos parecidos, vai compensar um eleitorado bem menor do Nordeste, que pende para o lado do Lula. Eu acho que nós corremos assim, não corremos o risco da eleição se decidir no primeiro turno para o Lula. Eu acho que nós poderemos ver uma vitória no primeiro turno, sim, mas vai ser do Bolsonaro. É só você dar uma olhada no que está acontecendo nas ruas, né? O número de pessoas que o Bolsonaro arrasta lá em Campinas foi um negócio nunca visto na história de Campinas. Lotou, aquelas ruas ficaram repletas, um mar de gente, e assim em vários locais do Brasil, né? Então, eu não vejo nada do PT que se assemelhe ao que Bolsonaro costuma arrastar nos seus comícios, nas suas... porque é interessante, é a primeira vez que sem showmício, porque quando tem showmício o pessoal vai ver o artista. O grande artista hoje que chama a atenção é o Bolsonaro. É a primeira vez que a gente vê algo parecido.
realmente o Bolsonaro é um mito, é um fenômeno. Na Inglaterra, né? Então, Estados Unidos. exato. Exatamente. Então, eu acho que nós vamos... Existe, sim, a possibilidade da vitória do Bolsonaro já no primeiro turno. Ô, Renato Ferreira, a primeira dupla ali que surgiu ontem no debate, por incrível que pareça, a Simone Tebet, o Bolsonaro chamou a Simone Tebet, não é isso? Foi ele que falou, eu quero a Simone Tebet. Ela foi, mas ele fez uma pergunta para ela, se referindo à vice, que é de Campinas, né? A senadora é de Campinas, ela Gabriele, tem deficiência... Ela é deficiente de Campinas, física. é do ABC, né, ela, né? É do ABC? Então tá, Do ABC, estou fazendo o pai confusão. dela foi perseguido lá, inclusive, pela Santo André. Santo André. Exatamente. Que ela andou declarando essa semana, que o Lula, sim, foi envolvido no caso da morte do Celso Daniel, tanto que fizeram chantagem com ele, que iam denunciar ele, que é um empresário, dono de uma empresa de ônibus lá de Santo André, estava fazendo, e ele bancou, naquele período, lá atrás, 12 milhões de reais, que hoje seriam 60, pelo que deu de inflação, porque era $1, R$1, então você já imagina quanto que seria 12 milhões de reais na moeda de hoje. E aquilo inflamou o Lula de uma tal forma que ele pediu direito de resposta, porque estavam mexendo com o caráter dele e tudo, né? Então, eu queria que você falasse a respeito disso e o que pode acontecer daqui para frente com o que foi revelado ontem a respeito disso. Olha, você lembrou um recorte do debate muito interessante, que ele chamou a Simone Tebet, que o Lula muda o nome, né? Simone Tebet, ele não fala o nome, ele não consegue falar o nome da Simone Tebet. Tebet, fala no singular, fala no plural. Ele faz por querer mesmo. Não, ele erra, assim, né? Ô, Nilson, mas é o seguinte, esse caso, tanto eu como você acompanhamos muito bem, né? Do Roça, eu, Roberto Carlos, acho que o Roberto Carlos não tinha nascido ainda em 2002, mas nós acompanhamos muito bem, né? Aquela tragédia que foi em Santo André, até a morte do Sombra, né? A última que morreu foi o Sombra, que era a segurança do Celso Daniel, e depois não foi só a morte, né? Não foi só o sequestro, o assassinato brutal do Celso Daniel. Foi as outras mortes que se seguiram, né, Rossi? 7 mortes ou 8 mortes ali, investigador, médico, garçom, todo mundo que se relacionou com o Celso Daniel. Até o perito. Perito, todo mundo foi assim, tendo mortes misteriosas, que eu acho que a história vai mostrar isso aí em filme muito bem, em livros, isso vai ser esclarecido. E ontem, a Simone Tebet até chamou o Bolsonaro de medroso, porque você deveria ter perguntado para o Lula que está aqui. Só que depois ele perguntou para a vice, foi a vice que disse isto. A Mara Cabrilli, que o pai dela foi extorquido lá em Santo André, e ela está sempre falando isso, né? Que o Lula, o pessoal aí do grupo duro, né? Do grupo núcleo duro lá do PT, tem envolvimento. E o Lula terminou dizendo para o Bolsonaro que ele era muito amigo do Celso Daniel. Só que eu pediria, então, aconselharia o Lula a ir falar isso por mão do Celso Daniel, que teve que mudar do Brasil por causa de perseguição, entendeu? Então, amigo, meu amigo, ali não tem nada de amigo. A Luiz Helena também saiu do PT por causa de perseguição, entendeu? Então, no PT, perseguição ali é meio sério, entendeu? O Lula nega isso. Agora, eu só queria voltar, só para encerrar aqui, um pedacinho só do debate ontem, que o padre profetizou ali, né? Você lembra que o Lula terminou com ele naquele embate, briga, que quase o debate foi suspenso, e ele falou, eu vou ser eleito presidente. O padre em seguida, vai não. Outro detalhe também que envolve o Lula, envolve o PT, é o Toninho do PT de Campinas. Toninho do PT que foi no mesmo ano. Assassinado lá em Campinas, era um excelente prefeito lá em Campinas, do PT, foi assassinado e a polícia não esclareceu direito o que aconteceu ali, da forma que foi feito. Né? Então, diz que eram pessoas... O pessoal fala muito do Celso Daniel, né, Rossi? Mas teve o Toninho do PT também, né? Foi alguns meses depois, não foi? Foi alguns meses depois, 6 meses. O Celso Daniel. Então, são essas coisas que mexem muito com o passado e coisas do passado que o povo que viveu aqueles momentos não vai esquecer nunca, não tem como, certo? E o Lula realmente é um grande mentiroso. Ele ontem foi o maior mentiroso, para variar. Ele, de novo, mentiu muito.
A partir do momento que ele discorde de algo que ele fez, ele está fazendo algo que todo mundo sabe, todo mundo vê. Então, isso aí, só quem é fanático mesmo para entender que o Lula é honesto e que, do meu ponto de vista... Nem a Agatha Christie escreveria um livro Quando mexe policial. no meu bolso, mexe no do Roberto Carlos, no seu, de todo mundo que está aqui, de todo o Brasil inteiro, você tem que entender que você foi roubado também, porque nós pagamos impostos, né? Tá certo? Exatamente. E olha, essa história ficou muito mal contada. Isso é um fantasma que vai acompanhar o PT pro resto Mas da vida. o filho do Romeu Tuma fez um livro. Exatamente. Está à venda nas livrarias. É um livro que fala a respeito, porque ele era o delegado lá em, se não me engano, no Imbu. Ele que era o delegado, que era da região ali, e ele que assumiu o caso lá. Depois tiraram ele. E o último depoimento também do Carequinha lá de Belo Horizonte, né, o Marcos Valério. Marcos ele Valério. envolve todo o pessoal do Que PT. está no processo Zé até hoje. Está no processo, mas aí eles ficam abafando isso aí, porque... Estão ameaçando muito o homem. Ele não Então, pode sair em público, tem medo de acontecer alguma coisa. Exatamente. Ele Com está ele. escondido em algum lugar. Então, a coisa é muito séria. Roberto Carlos, queria que você comentasse também. O que me chamou a atenção no debate, além desse fato que você comentou, trazendo à tona o assassinato do Celso Daniel, que até hoje é um mistério, quer dizer, mistério para quem, evidentemente, não conhece a história do PT ali no ABC. Né, o aparelhamento das máquinas públicas que ali existiam naquele período. E, evidentemente, que todo o aparelhamento de máquina pública, todo o desvio de dinheiro que existe numa repartição pública, existem esquemas. Esquemas que muitos são favorecidos e outros não. E esses esquemas, quando são descobertos, ou quando algum deixa de receber, ou quando alguém resolve falar alguma coisa que está dentro desse contexto criminoso, ele começa a ser ameaçado. Né? E essas ameaças, quando vêm à tona, a primeira coisa que acontece, queima de arquivo. Fato, isso já é histórico, não é só no Brasil, isso acontece nas grandes máfias e principalmente nas principais ditaduras que nós temos hoje no mundo. Mas tem um fato que a Simone Tebet levantou ontem, que eu achei muito importante da parte dela. Ela comentou o seguinte: eu tenho consciência de que integrantes do meu partido fizeram parte do maior esquema de corrupção da história desse país. Estiveram envolvidos com o PT, com o Petrolão, com o Mensalão. Eu me envergonho disso. Ou seja, ela admitindo que os integrantes do MDB fizeram parte do esquema dessa corrupção latente, né, que até hoje pagamos as consequências, né, sofremos as consequências dessa corrupção exacerbada que existiu no governo do PT. Ela admitiu isso, uma candidata a presidente do Brasil, admitindo que o seu partido, em conluio com o PT, fez parte do maior roubo da história. Uma acusação gravíssima. Gravíssima, gravíssima. Eu tenho que tirar o chapéu para a Simone, porque ela admitiu que ela está num partido corrupto. Agora, cabe a você sair de um partido como esse, né, Simone? Como é que você vai ser candidata por um partido que lesou a pátria? Né? E todos nós, brasileiros, patriotas, que saímos às ruas no 7 de setembro, em outras ocasiões, nas manifestações de 2013, que a gente não estava aguentando mais tanta corrupção de tantos partidos envolvidos, mas o principal deles todos nós já conhecemos. Tem nome, tem CEP, tem endereço e tem uma ficha criminal que vai do sul até o norte. Então, ontem o debate esclareceu, mais do que nunca, foi muito contundente, apesar de a gente saber que o Bolsonaro estava num campo estranho, ele se saiu muito bem, porque ele mostrou que o Brasil precisa continuar no progresso. O Rossi foi perfeito, foi cirúrgico. Se o PT volta à cena do crime, junto com o Alckmin, que demonizava o PT, né, o picolé de chuchu que demonizava o PT, chamava o PT de demônio, hoje ele está fazendo parte desse grupo de antidemoníacos. Em 2018 ele saiu candidato a presidente, o Alckmin. E passou vergonha, né? Passou vergonha. Ficou em quarto, né? Em quarto lugar. Passou Mas vergonha. foi lá que ele fez as maiores declarações contra o PT. O Haddad era o candidato a Exatamente. presidente da República. Né? Agora, o que me assusta é ver a Marina Silva, que se diz evangélica, uma mulher evangélica, apoiar um candidato que ela, até alguns meses atrás, também demonizava. A gente sabe que ela nasceu lá, mas ela se arrependeu. Aí agora volta de novo para apoiar o Lula, que apoia o aborto, que apoia a legalização das drogas, a ideologia de gênero. Ô Marina, o que aconteceu com você? Eu já sei, você nunca me enganou. Você nunca me enganou. Você pode enganar o seu conluio aí, mas a mim você não engana não, Marina.
Porque você está de braços dados com o maior ladrão da história desse país. Tá aí, ó, a foto aí para vocês verem. Uma vergonha, Marina. Você não representa em nenhum momento os evangélicos. Você nos envergonha. E pare de falar que é evangélica, porque você está apoiando um candidato que é a favor de uma situação que nós não concordamos. Que se tem uma coisa que nós cristãos concordamos é com a vida. A vida é o bem maior que Deus nos concede. Então, é uma vergonha ver Marina Silva ao lado de Lula, ver o Alckmin, que tanto demonizou ao lado do Lula, e esses formadores de opinião aí, esse grupo, esse alto clero artístico, que perdeu também a mamata, né? Tá certo. Vocês aí da Lei Rouanet, que perderam uma grana altíssima, onde o Bolsonaro falou, claramente, 5, 3, 4... 1 bilhão por ano. Bilhões. 1 bilhão por ano. 1 bilhão por ano. Tirou a mamata da Dá mais Globo. de 15 bilhões Lógico que por você vai ano. ficar lógico que você vai ficar atacando o presidente. 1 bilhão lógico. por ano. Perdeu Não, a 1 mamata. bilhão por ano e cobrava Oh. bilhete para assistir o teatro, tudo. Quer dizer, O RC, você falou da o povo Marina. não conseguia assistir os grandes artistas gratuitamente, tinha que pagar. Você falou da Marina, RC. A Marina se diz evangélica. Ela, em 2018, ela vinha, até 2014, ela vinha sendo uma candidata de alguns milhões de votos. Em 2018, ela se transformou, como Alckmin, num candidato nanico. Esse apoio da Marina agora é pior para o Lula. Entendeu? Ela não é evangélica, ela hoje é uma candidata nanica, entendeu? Essa Marina aí que está aparecendo junto do Lula. E eu escrevi, eu acho que o Nilson também escreveu, logo após a aliança, essa aliança nefasta do Alckmin, picolé de chuchu com o ex-presidiário, eu escrevi, é um abraço de afogados. Eles vão morrer abraçadinhos no dia 2. Não tem jeito. Foi uma facada nas minhas costas O de Alckmin. muitas pessoas, dos paulistanos, pessoas daqui de São Paulo, as pessoas de fora que moram em São Paulo, que sempre votou no PSDB, votou nele, sabe? Então, eu me senti muito enganado. Eu também. Fiz olha, muitas entrevistas. Eles têm que ganhar um troféu aí, porque eles souberam enganar nós. Fiz hein? muitas entrevistas. Olha que eu sou esperto, hein? Fiz muitas Fui entrevistas enganado. com o Alckmin. Deixa eu passar para o Rossi aqui, Tá. que o Rossi quer comentar também. Rossi, fale a respeito, por favor. Bom, eu prefiro deixar esse problema do Celso Daniel e as mortes que se sucederam após o assassinato dele, eu prefiro deixar no campo da especulação e fico em fatos mais concretos, que foi a roubalheira que aconteceu. O que aconteceu com a Petrobras não quebrou porque uma empresa pública teve socorro dos cofres do Estado, né, que repassou recursos, que evitou a quebradeira, a falência de uma empresa estatal da magnitude da Petrobras. Então, acho que só isso por si só fala mais alto, dispensa até que a gente fale, é apenas para lembrar o eleitorado. Agora, nós temos que nos recordar dos bilhões que foram investidos em Copa do Mundo de Futebol, né? Da Olimpíada. Estádios construídos hoje para Pois Manaus, lá que não serve pra verdadeiros nada. elefantes brancos. O maior estádio foi construído em Brasília, onde não tem time com torcida. Não tem liga, Quer dizer, né? Não tem liga. Então, o desperdício de dinheiro público, o dinheiro que foi mandado para fora, para ditaduras, para países ditaduras, dinheiro que foi para Cuba, Bem lembrado, Rossi. para o Porto lá de Mariel. Nós vimos aí dinheiro mandado ali para a Venezuela, que era o país mais rico, hoje está na miséria, falta até papel higiênico lá no país. Quer dizer, o que dá os governos socialistas? Socialistas, entre aspas, governos comunistas, que estão aqui na Argentina, eles estão ali no Equador agora, lá na Colômbia, sabe? Ali na Nicarágua, na América Central, com a ponto do Daniel Ortega estar prendendo padres, pastores, né? Fechando igrejas. Então, tudo isso nós temos que prestar atenção. Eu acho que o Brasil é o último reduto da democracia no mundo. Essa eleição é importantíssima. E eu conclamo, sim, aqueles que, de repente, podem até não gostar do Bolsonaro, ficam aí, olha, ele não me representa, tal.
mas também não vou votar no Lula, mas só tem 2 que estão disputando. Então, eu nunca votei em branco, nunca anulei meu voto, e eu, mais do que nunca, eu vou votar com plena convicção de que eu estou fazendo a coisa certa. Vou estar votando no Bolsonaro, para que no Brasil não retroceda, para que não volte aos tempos da escuridão e da roubalheira. É simples assim. Tá certo, Ossi. Eu também, todos sabem que eu não vou votar. Vou votar alguém que vem dando certo já há mais de 3 anos como presidente da República. Porque seria uma imbecilidade da minha parte eu ficar na dúvida em quem eu deveria votar. Porque até agora não teve nenhum escândalo de corrupção. Existem as falácias que houve. Narrativas, né? Só narrativas, não tem como provar. O caso da família, 31 anos atrás, ter pago em dinheiro. Antigamente, você guardava dinheiro em casa, era normal, 31 anos atrás. As pessoas, nós que somos mais lá de trás, sabem muito bem que não se confiava muito em banco, principalmente por causa do plano Collor, que levou todo o dinheiro da poupança do povo brasileiro, sabe? Com a Zélia. Bem lembrado. Zélia, bem lembrado. Ministra Zélia, que apareceu do nada. Entendeu? Então, naquela época, porque eles guardavam dinheiro outra coisa. Era mais fácil você guardar o dinheiro do que deixar. Todo ano você tem que ficar pagando imposto de renda pelo lucro do banco que estava tendo em seu dinheiro, entendeu? Então, realmente é uma coisa assim que eles não têm como provar nada. Entendeu? E eu acho que nós vamos ter uma grande surpresa domingo. Eu quero saber o que vai fazer as grandes pesquisas, aí, como o Exibop, o IPEC. IPEC, né? IPEC? IPEC. Eu nem guardei o nome, porque não me interessa muito por esse pessoal aí, não. E a Folha de São Paulo, que é do Datafolha. As empresas que consultam o Datafolha para fazer pesquisa, não pesquisa política, mas pesquisa de venda, de mercado, acho que vai pensar melhor daqui para frente, porque realmente não tem a mínima condição de se dar credibilidade para um instituto como esse, né? Então, nós erramos em 2010, nós não, eles erraram em 2010, 2014, 2018, e agora estão errando mais ainda, quer dizer, eles não têm senso do ridículo, eles não têm o senso, não existe senso para eles. Pode falar. Ontem no debate, eu queria inclusive falar um pouquinho sobre o Ciro, né? Porque todos os debates que o Ciro participa, o Ciro sempre é aquela figura emblemática. Ele gosta de chamar a atenção para si, para falar dos projetos econômicos. Muitas das vezes eu não consigo compreender muito bem os projetos do Ciro, mas, enfim, ele gosta de dar ênfase a isso, que vai tirar daqui, vai ajustar ali, o arroxo e tal. Aquela fala característica do Ciro. Mas ontem, quem assistiu o debate, ficou muito claro que o Ciro pendeu mais para o lado do Bolsonaro do que para o lado do Lula, né? Então, se nós tivermos um eventual segundo turno, eu não tenho dúvida que o Ciro Gomes vai abraçar o Bolsonaro, porque na primeira pergunta do Ciro, ele já atacou o Lula, né? Já desmantelou o Lula, já colocou o Lula no seu devido lugar. Já volto a afirmar, o Lula não deveria estar nesse debate, não deveria concorrer a essa eleição. Ele foi descondenado, mas não tem a mínima condição. Se a lei da ficha limpa fosse realmente séria, esse cara não estaria concorrendo. E, com certeza, era o poste do Haddad. Não é só ele, não, hein? Não, sim, exatamente. Tá, fala do Lula, mas tem mais. Os ministros do Lula estão todos soltos. Estão todos soltos. Todos que foram presos estão soltos. Seguiu ali o rito, né? Mas o Ciro precisou ontem... nem do Supremo para soltar. Soltaram. Mas o Ciro ontem, ele mostrou no debate que com certeza o Lula ele não apoia hipótese alguma. Então, num eventual segundo turno, eu espero que seja resolvido no primeiro. Eu não tenho dúvida que todos que ali estavam, pelo menos demonstraram, Rossi, a pretensão, e Renato, de votar no Bolsonaro. Ou seja, eles entendem que a volta do PT não é só um retrocesso, mas é o aparelhamento de todas as estatais que, evidentemente, nós temos hoje, que estão dando lucro. Correios dando lucro. Você vê a CEAGESP, como estava, o coronel participou do programa do Francisco Rossi, e ele esmiuçou, ele falou o que era aquilo ali, gente. Aquilo era um poço de corrupção, fatiado por partidos políticos, né, no guarda-chuva ali dos petistas, com sindicatos que cobravam taxa. Era uma vergonha. Dá uma olhada na CEAGESP hoje, dá uma olhada hoje no Banco do Brasil, dá uma olhada hoje na Petrobras, que agora começa a se recuperar. Então, como é que a gente vai voltar para um partido que
distribuía cargos na Eletrobras, no Correio. Olha a situação que estava o Correios antes do Bolsonaro. Estava quase, fechando, terceirizando, Não, ou sei lá, As quarteirizando. correspondências não funcionário chegavam. do Correio está pagando R$ 500. Tá recebendo Tirando bônus. do salário. Exatamente. Por causa do... Como é que De- chama de- lá? Do Postales, né? O fundo Postales. É um fundo que Postales. você vai depositando para você aposentar e você ficar com... Eles estão pagando, tendo que... porque eles fizeram empréstimo bancário e ficou devendo, eles são obrigados a tirar. Isso aí é uma coisa mais ridícula que pode existir. Você trabalha e ainda tem que pagar aqueles que roubaram você. É uma coisa mais Postales, né? Então, essas coisas que a gente não consegue entender de forma nenhuma. E olha, está aí um governo que veio para mudar tudo. E está mudando, graças a Deus. O país hoje é visto com outros olhos Com certeza. pela Europa, pelo Oriente, pelo Ocidente, sabe? São países famosos que estão nos respeitando. E nós temos, e eles são e nós somos a única esperança deles para alimentar boa parte do planeta, porque realmente a situação para o outro lado não está boa. Você vê o que aconteceu nos Estados Unidos em 2, 3 dias aí, né? Então, foi na Califórnia, não é isso? É o furacão, né? Foi na Califórnia. Na Flórida. Na Flórida, Começou exatamente. em Cuba, Estão chegou contando os pela mortos Flórida. lá. Então, o Brasil é um país que não tem essas coisas. É um país maravilhoso, sabe? Um país que abraça qualquer raça, qualquer um que chega aqui, sabe? As pessoas vêm porque sabem que aqui dá para ganhar dinheiro, Ô, Nilson. dá para conseguir ficar bem financeiramente, porque esse povo que vem de fora adora trabalhar. Não que o brasileiro não adora trabalhar, mas o problema do brasileiro, por culpa de vários governos, infelizmente, são semi-analfabetos. Eu estudei, no período que o Rossi também estudou, nós cantávamos o hino do Brasil na entrada da escola, não é isso? Verdade. Hino da bandeira, Formávamos fila. formávamos fila, o diretor, Havia quando entrava na disciplina sala, nas todo mundo escolas, levantava, botava a mão para trás. Isso aí, isso sim, é estudo, sabe? Ser cívico, civilidade, sabe? E hoje não tem nada disso. Hoje Estão consome doutrinando, droga né? na sala da aula e ainda Estão bate na doutrinando as professora. escolas. Quer dizer, como é que você quer que o futuro desses jovens seja real da forma que nós éramos antigamente, que a gente podia sair, brincar na rua, andar de madrugada e não tinha nada. Nada, tá certo? E outra coisa que eu estou falando aqui que vai acontecer, hein? Ó, estou falando olhando para a câmera. Esses jovens de hoje que não quer saber de estudar, que faz faculdade, passa por baixo do tapete, podem ter certeza, nós vamos importar os profissionais de fora, porque aquele pessoal estuda, vem aqui, faz o teste para uma grande empresa e passa. Vai você que não estudou, que tem o diplominha lá, não estudou, vai fazer um teste numa grande empresa, uma gigantesca. Você não imagina o teste como é difícil de passar, mas se você tivesse estudado, você passaria. Tá certo? Então, pode ter certeza que nós vamos começar a importar profissionais, que vai faltar, porque essa juventude toda aí não vai arrumar emprego e vai ficar cada vez mais pior a situação desse país aqui. Ô, Nilson, a gente não pode perder de vista que todas as estatais davam um prejuízo tremendo. A própria Petrobras dava prejuízo de 40, 50 bilhões e passou a dar lucro imediatamente após a posse do presidente de 40 ou 50 bi. Quer dizer, a Caixa Econômica Federal... O Correios mesmo. O Correios, a mesma coisa, dava um prejuízo de 40 bi e está dando lucro hoje, 40, 50 bi. Então, são coisas assim palpáveis, fácil de conferir, são balanços que não podem ser forjados, não podem ser publicados como sendo uma grande mentira, porque importa num ilícito penal grave, né? Então, está aí para quem quiser ver, né? A eficácia. Nós temos o Guedes, que é o ministro da Economia, ele é um gênio, ele é um gênio. É o mago da economia. Ele tem segurado as pontas nessa área difícil. Ele, sem ser político, teve que aprender a fazer política. E eu acho que o Brasil vai dar uma deslanchada. Hoje o Brasil alimenta 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo, né? E nós temos o potencial para alimentar toda a população mundial, 7 bi, sem precisar essa narrativa de queimar árvores na Amazônia, lá
no Pantanal. Isso tudo é uma narrativa, são coisas que acontecem todo ano, sabe? E que nós, o Brasil tem potencial para alimentar o mundo sem precisar aumentar a área agricultável, sabe? Então, o Brasil é uma potência. O brasileiro não sabe a riqueza que o Brasil representa no mundo. É a grande esperança do mundo. Então, não pode correr risco de espécie alguma. Nós temos que botar a mão na consciência, nós temos que botar o pé no chão, cabeça no lugar e votar corretamente agora domingo. Faltam poucos dias, faltam poucas horas, melhor dizendo. Pode dizer, né? horas já, né? É horas. Então, eu espero que domingo à noite a gente tenha bons motivos para comemorar várias vitórias. E eu, pessoalmente, espero ter uma vitória que eu vou comemorar muito, se Deus quiser. Mas vamos falar um pouco, mas antes de falar um pouco, eu queria que o Renato, rapidinho, comentasse o caso da Simone, quando ela falou de Mato Grosso, e falou que estavam destruindo a Amazônia, tudo lá também, e o Bolsonaro falou, mas eu morei aqui perto de você. Ele serviu lá, anos, né? No Acre, né? E você está falando coisa que não tem nada a ver, isso aí é todo ano que tem. Isso aí acontece. E é verdade, o Nilson. Seca, cai um raio ali, pronto, já é o suficiente quando vem a chuva já pegar fogo. Eu acho que daqui, o Rossi é do interior, mas eu não sei se o Rossi nasceu na roça mesmo. Eu nasci na roça e fiquei até os 10 anos na lavoura com meus pais. A gente sabe disso aí, de queimadas programadas ou queimadas que acontecem, né, pela mudança do clima. As queimadas acontecem. E o Bolsonaro, acho que ontem ele nem teve tempo, né, porque a Simone fica falando de mudança de clima, que o Bolsonaro, ela culpou o Bolsonaro ontem pelas chuvas, você viu? O Bolsonaro até falou, você está me culpando agora pelas chuvas, porque a gente sabe que a mudança climática, elas provocam essas queimadas que acontecem normalmente. Tem aquelas queimadas que são programadas também pelos produtores. E então o Bolsonaro, acho que ele não teve nem oportunidade de falar, porque hoje a Europa, inclusive a França, né, do Macron, ela está sendo ardida, queimada lá, gente. A culpa é do Bolsonaro. O cara não consegue controlar o fogo numa França que é tamanho o quê? Pouco maior do que São Paulo, talvez, entendeu? Cabe umas 10 Franças na Amazônia. Agora, então sobre isso aí, ela foi muito mal assessorada, fez uma pergunta. Inclusive as duas mulheres de ontem, né, Nilson, Rossi e RC, as duas mulheres foram muito mal ontem no debate, elas foram engolidas pelo Bolsonaro, principalmente, pelo padre, entendeu? E o padre foi o show da noite. Eu gostaria de frisar algumas coisas aqui, a gente pode até continuar comentando, porque essa eleição de domingo, como o Rossi acabou de falar, são dois projetos, apesar de terem aí outros candidatos, mas Lula, que defende o aborto, a legalização das drogas, ideologia do gênero, e o Bolsonaro que fala claramente, falou ontem aí... Quer calar jornalistas, né? Quer calar jornalista, porque eu queria falar, Rossi, destacar os deslizes que o Lula, antes ele não cometia tantos deslizes assim, porque eu acho que tinham bons... como é que é? Publicitários, lá, como é que chama? Marqueteiros. Os marqueteiros. Hoje, nessa campanha, se você for ver, ele chegou a falar que vai pôr promotores, padres e pastores em seus devidos lugares, chamou o agronegócio de fascista. E agora, por último, no Ratinho, um dos programas mais populares que tem no Brasil, ele chamou nós, caipiras do interior, você, Capial. Rossi, você... Capial, né? Eu sou capial. Não, de capial, tosco e ignorante. Tosco e ignorante, para criticar... Eu sou capial com toda a honra. Para criticar o Bolsonaro, ele criticou todo o interior de São Paulo. E aí, meu amigo, liga, eu que sou mineiro, já estava mal, Haddad, né? nem 500 Haddad resolve isso aí, porque todo mundo, depois que ele falou essa infeliz frase, acabou. O interior de São Paulo, que sempre foi antipetista, vai ser mais ainda. Então, para mim, vai dar primeiro turno, principalmente por causa do interior de São Paulo. A capital, nem tanto, a gente sabe que a capital e Grande São Paulo sempre foi aí mais ou menos um berço petista, mas o interior de São Paulo, interior de Minas, o Sul, vai dar Bolsonaro estourado. E eu falo aqui sem medo de errar. No domingo, gente, o Datafolha vai ter que encerrar suas atividades, porque o Bolsonaro... Você vai virar Datafolha mesmo, definitivo, né? Se em 2018 ele ganhou apenas com o Twitter, entendeu? Agora o Bolsonaro dá de lavada nas redes sociais.
ele tem assim cerca de 1 bilhão de assinantes, enquanto o Lula tem 50 mil, 60 mil. Então, tudo isso aí reflete muito, repercute muito. Eu acho que o Bolsonaro vai ganhar com mais de 60% a 70% dos votos válidos. Ele quer. Amém. Bom, deixa eu falar Amém. um tema aqui que aconteceu também, que vem acontecendo na campanha do Lula, que são os artistas, né? Os artistas fazendo união. E ontem houve uma surpresa. Nosso craque Neymar Exatamente. apoiando a candidatura do Bolsonaro. Ele não falou, mas pelo gesto que ele fez, né? Não, ele declarou apoio, sim. Declarou, tem até Tem publiquei declaração no meu dele Instagram. Sim, mas falando, quando e saiu a lá, música ele não falou no vídeo. sim. Só Mas fez ele teve um vídeo que falando. explicitamente ele falou que apoia o Bolsonaro. Ele foi até no Instituto Neymar, o presidente, inclusive o Neymar gravou um vídeo Na hora. dizendo o seguinte: presidente, eu não pude estar aí porque eu estou muito longe, estou aqui na França, mas numa oportunidade próxima estarei junto do senhor aí para a gente celebrar. É 22. Mas nós sabemos por que os artistas estão apoiando o Lula. Todo mundo sabe, né? Então, aquela piscina cheia do que todo mundo gosta, de verdinha, que eles mergulhavam, saíam do outro lado, sabe? Enriquecendo às custas do povo brasileiro. Isso aí, essa verba, né, Rossi, que foi destinada, ela não foi com essa finalidade de famosos. Não. Ela foi com a finalidade de trazer mais artistas que não têm condições financeiras de fazer shows. Às vezes precisa viajar, toca em bar, toca em boteco, sabe? E são muito melhores que muitas pessoas aí que acabou pegando dinheiro, muito dinheiro, nesse período todo, os 14 anos de PT aí, tá certo? E ele deixou claro. Olha lá, ontem, tá Nilson, passando o Neymar lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ele fazendo um joguinho e tal. Adivinha, eu até fiz uma brincadeira ontem no Facebook, perguntando pro técnico, o Tite, se ele vai escolher o Neymar para a Copa do Mundo ou se vai deixar o Neymar no banco, porque depois foi dessa, escandaloso o que ele fez quando gentilmente o presidente Bolsonaro foi lá no Maracanã, acho que foi no Maracanã, assistir e ele proibiu o Bolsonaro de entrar no campo para dar o pontapé inicial. Comigo não. Quer dizer, é uma coisa tão ridícula, né? Ridícula demais. Mas, o Tite, ele se equivocou redondamente em relação... Porque, sabe, o presidente, ele representa o Estado brasileiro, né? Então, eu acho que ele ficou numa saia justa tremenda, porque ele vai ter que fazer alguma coisa com o Neymar, a partir dessa declaração pública de apoio do Neymar ao ele vai ter que engolir nosso seco presidente. ali, né? Vai ter, vai claro. ter que engolir, porque se fosse um jogador, assim, de seleção, mas poderia assim, ser trocado por outro, logicamente que ele iria fazer isso. Mas no caso do Neymar, ele não tem como fazer isso. E o Neymar ainda vai comemorar a vitória do Bolsonaro. Eu não sei não. Desafiaram ele para sair da França, pegar um avião aqui, pegar um aviãozinho dele lá e vir para cá e voltar para a França. Olha que ele vai fazer isso, hein? Olha que ele vai fazer isso, porque para ele dinheiro não falta. Vale lembrar que o Neymar hoje é a figura pública no segmento esportivo mais popular do mundo, superando inclusive Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo. Está na melhor fase o Neymar. Está na melhor fase. Justamente porque o Neymar ele amadureceu, né? Ele cometeu alguns equívocos quando era mais jovem. E é normal, a gente entende, né? Porque não é fácil ser um jogador do talento do Neymar, o assédio, enfim, tudo que o Ronaldo Fenômeno viveu, o Romário e os outros craques. Ele foi muito precoce. Está passando a foto dele lá com o Ele Bolsonaro, foi muito precoce. sabe? E essa precocidade gerou consequências. Então, hoje o Neymar está no ápice. Tem tudo para ganhar a Copa do Mundo. O Brasil está com uma seleção afinadíssima. Tem jogadores que vão ter que ficar de fora, porque tem muito jogador bom de bola, em várias posições. É um elenco fantástico, mas o Tite, lamentavelmente, foi muito equivocado. Mas tem tempo para mudar, viu, Tite? Até domingo dá para mudar ainda. Mas eu queria até aproveitar a oportunidade, agradecer a nossa audiência. Hoje nós estamos retransmitindo, né, o programa do Nilson pela TV Osasco, pela RCTV Interativa e toda a nossa rede. A Rádio Nova Difusora também está retransmitindo. Um grande abraço a toda a família Nova Difusora, a toda a família TV Osasco. Obrigado ao Rossi.
Exatamente. imagino. O Renato Ferreira está aqui, não Prazer. deu para cruzar com a página dele, mas na próxima nós vamos cruzar. No final eu vou falar sobre isso, no finalzinho do programa, fazer um convite e agradecer a todos vocês que estão nos assistindo agora, ao Nilson Martins, que nos deu a oportunidade de trazer pessoas Você está que fazendo estão... as despedidas já? Não, é só para agradecer, porque a gente está com a audiência Bate-papo boa aqui, e pediram aqui para mim agradecer, eu estou só certo. agradecendo o carinho da audiência, que é rotativo, né? E a gente sabe que as pessoas que estão nos assistindo são patriotas e vai com certeza exercer a sua cidadania. Eu vou entrar agora no outro candidato, Tarcísio. Eu queria que cada um falasse a respeito do Tarcísio, da inteligência dele, da forma como ele fala, objetiva, que todo mundo entende, sobre o que ele fez como ministro e a chance dele ser o próximo governador de São Paulo. Não falo futuro, falo o próximo. Futuro pode ser daqui 10 anos. O próximo é o próximo, tá certo? Começa com você, Renato. Olha, falar sobre o Tarcísio, a gente fala também diretamente com o Bolsonaro. Eu só queria dar uma palhinha sobre o apoio dos artistas aí. Pode falar. Porque é o seguinte, se você fizer uma comparação, a artista de maior renome e realmente uma rede social muito grande, que é a Anitta, que apoia o Lula, mas olha o pedido que ela fez para o Lula, liberar as drogas. Então aí vai uma diferença. Bem lembrado, Isso bem é lembrado. um tiro no pé, um apoio Lamentável. desse. Agora, você vê do outro lado, apoio do Romário também, né? Porque o Romário vai ser reeleito. O Romário está fechado com o Vai ser Bolsonaro. reeleito lá pelo PL, senador do Rio de Ser Janeiro. reeleito. Cariocas, votem aí no baixinho, né? Porque o baixinho, dentro da área lá do Senado, é perigoso também. E outra coisa, pelo lado do Bolsonaro, gente, Ratinho, o Neymar, que para mim é maior que a Anitta. E também o outro jogador do Palmeiras aí, o Felipe Melo, é bolsonarista, declarou ontem com a família, com 4 gerações da família. Aí você vai pegando os artistas, Gustavo Lima, precisa falar da rede desse cara, do Eduardo Costa. Então, se você pesar... Fez até uma composição, a música, né? Tem uma música Zezé que... de Camargo. Zezé de Camargo também. Então, Zezé de Camargo, você pesar os artistas aí que estão apoiando o Bolsonaro, os artistas que apoiam o Lula, gente, com todo respeito. Chico Buarque, nós curtimos, né, Rossi? Mas há quantos anos? Verdade. Um show do Chico Buarque vai reunir quantas pessoas? 100, 200? Caetano Veloso, que agora abandonou o Eles Ciro, amam o né? Brasil, mas moram em Paris, né? Exatamente, são os socialistas do Brasil, né, gente? Sabe, aquele ator Não vai lá morar que em Cuba de jeito nenhum, Aí, a nem turma na que apoia Venezuela, o- vai aquele morar em ator lá Paris. da Globo, É uma vergonha isso. aquele ator da Globo Tá também. mostrando lá, ó lá, alguns artistas. Lá. Pois é, olha aí, gente. Então, isso aí tem um peso. Tá o Ratinho, Sérgio Reis. Sérgio Reis. Mário Frias. Gente, são gente que Bom, apoia. esse Zé ano Neto, quase nossa, que Zé Neto acaba da dupla com a Zé Neto carreira e- do Sérgio Reis, né? Isso. A Quase. esquerda, né? Foram Quase. para cima dele. E bem lembrado, Roberto Carlos, Zezé de Camargo, é bom, nunca é demais lembrar, que ele estava na campanha do Lula. Na primeira Se campanha. decepcionou Diz completamente. que o Lula, eles não pagaram ele até hoje, que foi combinado nos shows, eles iam cantar, que naquele período lá podia fazer showmício, e que não receberam nada, deram uma banana para ele logo que terminou a eleição. Aí caiu a ficha dele, né? Então, a música só- que eles fizeram lá para a campanha, que deixou usar. Então, só para terminar aqui, resumir, né, e concluir sobre o Tarcísio, todos esses apoios aí do Bolsonaro refletem na campanha do Tarcísio. E, gente, a própria Castanhede lá da Eliane Folha, Castanhede. ela fez uma declaração elogiando a inteligência do Tarcísio. Essa vez, acho que foi a última vez que ele esteve aqui, que você estava com ele, acho que até no Rochdale, eu encontrei com ele conversei aqui com ele no Rochdale. na Tonagu. Depois eu estive com ele aí na Campesina também, foi um encontro bem pequeno ali, e depois aqui onde ele recebeu o título. O cara tem uma inteligência realmente formidável. Tiraram um sarrinho dele aí, gente, porque ele se embasbacou ali quando perguntaram onde ele vota, né? Mas, pelo amor de Deus, isso é proposta, né, Rossi? Isso vai perguntar para um candidato. Ué, eu voto em Osasco. Se eu daqui a pouco virar candidato, eu não vou saber a rua onde eu voto, Quantas eu sei pessoas lá. lembram de onde vota? Tem que pegar o título. Ah, agora eu lembrei onde eu voto. Exatamente. Então é Não, ali. o problema é o Agora, voto, o cara, o melhor de o cara tudo é o voto. O cara é gênio, é crânio, fez muita coisa em pouco tempo e com poucos recursos no Ministério da Infraestrutura. Ele informou por que realmente São Paulo tem poucos quilômetros aí da Estrada Federal, porque tudo... Mas eu quero que você foi fale o tudo- fundamental. Quais as chances dele se eleger governador? Vai Olha. ter segundo turno, isso aí não tem como, eu acho que vai ter segundo turno, mas as chances
daquilo que eu falei, que o PT nunca elegeu governador em São Paulo, desde quando começou a ter eleição para governador. Exatamente. Antigamente, os militares que passavam para o Congresso, por isso que era 3 senadores, 2, um é eleito para o povo, 2 eles escolhiam lá, tá certo? Naquele período lá, não é isso mesmo, Rosa? Justamente para colocar quem eles queriam, não queriam que a esquerda entrasse. E com toda a razão. Mas as chances de sabe por que as chances são grandes? Sabe por que as chances são grandes? Uma coisa você falou, PT nunca chegou ao Palácio dos Bandeirantes. Nunca. Nunca chegou. E agora essa declaração infeliz do Lula... O paulista não gosta deles. Não gosta. E essa declaração infeliz do Lula, chamando os paulistas do interior de ignorantes, vai cair que nem uma bomba na campanha do Haddad. Tá entendendo? Vai cair que nem uma bomba na campanha do Haddad. E o Tarcísio, como o Rossi falou há pouco, já deve estar ali empatado ou passou. E no segundo turno, o Rodrigo Garcia, o tucano, que foi aí, coitado, sofreu todas as consequências, né, do Dória, apesar de ele tentar esconder o Dória, mas ele vai ficar de fora. E aí eu te pergunto, Nilson, os tucanos, amantes aí, ou eleitores do Geraldo Alckmin, os ignorantes agora do interior, no segundo turno, esses eleitores vão ficar com quem? Vão eleger o Haddad para o PT chegar no Palácio dos Bandeirantes ou vão se unir todo no Tarcísio? Está na cara. Para mim, o próximo presidente é o Bolsonaro e o próximo governador de São Paulo aqui é o Tarcísio. Só um detalhe, viu, Renato? Complementando. O Haddad foi, acho que, dos únicos prefeitos que não foi reeleito. Exatamente. São Paulo. Foi reprovado em São Paulo. Reprovaram o governo dele. Péssimo. Então, péssimo. Não fez 8 anos, só fez 4. E aí, é a capital. Foi a capital. Agora eu quero ouvir o Rossi a respeito do Tarcísio, que você esteve com ele, vocês têm boa amizade, sempre se conversam aí, porque é o nós mesmo somos partido, conhecidos, né? não posso dizer que somos amigos, né? Sim, mas eu admiro muito o partido, Tarcísio, ele é muito inteligente, como bem colocou o Renato, e eu faço minhas as palavras do Renato. Eu acho que no segundo turno o Rodrigo Garcia é uma pessoa super simpática, né? Antes de aparecer o Tarcísio, a gente tinha, eu e minha esposa, tínhamos conversado, estávamos propensos a apoiar o Rodrigo Garcia. Mas aí apareceu o Tarcísio, número 10, é do Republicanos, indicado pelo Bolsonaro. Então, por uma questão de fidelidade partidária... você é do PL, né? Nós somos do PL. Sua filha é presidente... a Ana Paula é presidente do PL há 9 anos. Né? É verdade. E tem uma coisa, né? Com a presença do presidente, agora a entrada do presidente no PL, a bancada do PL na Assembleia Legislativa vai ampliar de 5 para uns 15, 16, né? E a bancada federal vai aumentar também para uns 17 eleitos pelo voto, porque veio muita gente, outros deputados já eleitos vieram para o PL. Você está falando de São Paulo, só de São Paulo. Só de São Paulo. São, né? 70 deputados que vão Exato, falar. Então, eu acho que eu não tenho a menor dúvida que o Tarcísio vai chegar em segundo lugar tranquilamente, vai ter segundo turno, e o eleitorado do Garcia, ele tem uma afinidade, esse eleitorado, com o Tarcísio. Então, eu não tenho a menor dúvida. Eu não vou ficar assim, surpreso se o próprio Rodrigo Garcia declarar apoio ao Tarcísio. Eu também acho, também acho. Mas agora você. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Tarcísio por 3 ocasiões. Nas 3 ocasiões que eu conversei com o Tarcísio, eu perguntei de diversas propostas para São Paulo. E ficou mais do que evidente que o Tarcísio, além de preparado para administrar um estado do tamanho, né, de São Paulo, que a gente sabe que representa um país, o estado de São Paulo é um país maior do que muitos países da Europa, que tem um PIB robusto e que, sem dúvida nenhuma, administrar o estado de São Paulo é administrar um país. E o mais preparado hoje, sem dúvida nenhuma, é o Tarcísio de Freitas. Não só pelo histórico dele, como ministro da Infraestrutura, que fez uma verdadeira revolução, trazendo à tona aí e concluindo obras que estavam paralisadas há anos das gestões petistas, e o Tarcísio foi lá, conseguiu em pouco tempo, na habilidade, né, no conhecimento, porque ele também fez parte do governo da Dilma, vamos deixar bem claro aqui, mas ele é um cara técnico.
Ele era E técnico, como técnico, não era político. ele tem É impecável, né? condição absoluta de desenrolar as coisas, tirar da gaveta os projetos, desenrolar e executar. E ficou no Haiti, viu? Exatamente, é um militar, um cara que tem uma experiência fora do país. Na Amazônia. Então, muita experiência. é um cara preparado. E São Paulo, vamos deixar bem claro, São Paulo hoje sofre muitas questões de ordem de infraestrutura. Hoje nós temos uma malha de asfalto, né, que a gente paga um pedágio absurdo. Você sai de Osasco lá para o interior, você vai gastar mais de R$100 de pedágio. E o Tarcísio deixou claro que vai investir em ferrovia, vai trazer de volta a ferrovia para agilizar a logística do Estado de São Paulo, para que o produto... Ferrovia que nós já tínhamos. Sim. O governo Fernando Henrique tirou. E ele tem essa pegada forte da infraestrutura, que vai ajudar a nossa logística a melhorar muito. E com o Bolsonaro, presidente do Brasil, o Tarcísio, governador, São Paulo vai crescer, vou repetir a frase do nosso querido Paulo Guedes, vai crescer 30 vezes mais. Porque São Paulo é um estado que sustenta o Brasil. Poderia ser um país, São Paulo. Deveria ser um país. Então você imagina com a capacidade do Tarcísio. São Paulo é maior que muitos países. Com a capacidade do Tarcísio de gerenciamento, de agilizar. O metrô vai chegar até o interior de São Paulo, rapidamente. Vai ter metrô no interior. As nossas ferrovias, hoje você vai poder ir para Santos muito mais rapidamente. Hoje é um parto para chegar lá, por conta, inclusive, do trânsito. Chega final de ano, você fica 6 horas na fila para chegar em Santos. Na verdade, se tivesse o trem, todo mundo ia de trem. Então, com certeza, o Tarcísio vai ganhar essa eleição, vai ter o apoio de todos os outros que estão aí, porque o PT aqui em São Paulo, vamos deixar claro, gente, o PT aqui em São Paulo não tem vez. O PT aqui em São Paulo não tem vez porque o povo de São Paulo tem consciência de que o nosso país, o nosso Brasil, precisa crescer. E o retrocesso, o caranguejo não pode voltar. O molusco não pode voltar, o ex-presidiário não pode voltar. E o pior prefeito da história de São Paulo não pode governar esse estado. O Haddad foi considerado o pior prefeito, com projetos incríveis. Não dá nem para colocar nomenclatura aqui. Projetos que ele elaborou que é vergonhoso. Tem lá uma lista, você vai pesquisar na internet, você vai ver aí. Então, realmente é incompetente, não dá para assumir. Então, é Tarcísio na cabeça, é Bolsonaro reeleito. Só queria fazer mais uma pergunta, nós temos 5 minutos, falar bem rapidinho agora, temos 2 temas aqui para falar, pelo menos se falar o primeiro tema também, não tem problema, que é muito importante, sobre a suspeita de fraudes nas urnas. Eu vou começar com o Francisco Rosa. Eu fico preocupado com aquele caso de Itapeva. Foram encontradas urnas no sindicato filiado à CUT, que é um braço do PT. Agora, recente. Não, antes de ontem. Exatamente. Né? E já outras notícias muito semelhantes de um outro fato. No Nordeste também parece que apareceu. Então, isso preocupa, sabe? E a gente não sabe exatamente. Eles vão ter que explicar por que estava lá no sindicato, fazendo o quê na urna, né? Isso preocupa. Roberto, bem rapidinho. Bom, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não confio nas urnas eletrônicas. Fato. Eu não confio porque ela pode ser, sim, fraudada, ela pode ser, sim, manipulada, já foi provado isso. Inclusive, eu tive a oportunidade de entrevistar uma pessoa que trabalhou na empresa que fabrica essas urnas, que é o César Parra. E no meu programa, ele disse com todas as letras, a urna é fraudada, sim. Isso lá atrás. Que colocam nela. Exatamente. Em 2012 ele já falava isso. Em 2012. Que vai lá. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. Então, eu tenho muita preocupação com isso, mas eu acredito que, mesmo diante de um sistema que está querendo derrubar o Bolsonaro, mesmo diante de um conluio que está contra ele, nós vamos ainda vencer, inclusive, essas fraudes, porque tem um Deus lá em cima que ora por todos nós e ele não vai permitir que isso aconteça. Então, mesmo confiando, eu acredito que vai dar Bolsonaro. Ô Nilson, eu também nunca confiei nas urnas eletrônicas como elas estão. Com uma urna que pudesse imprimir o voto, tudo bem. Entendeu? Mas eles não quiseram e o Fachin, inacreditavelmente, disse que essas mudanças poderão ocorrer nas próximas eleições. Isso é um absurdo. Agora, eu só lembro de 2014, né? Todo mundo aqui lembra que o Aécio estava eleito, né? Todo mundo já fazendo a festa ali em BH cheia de tucanos, de outros partidos também, e de repente na última hora. Não, e depois o PSDB foi fazer auditoria nas urnas, não conseguiu. Ela não conseguiu. Porque tira o chip, não tem mais nada ali.
Só que esse ano eu acho que nem as fraudes não vão conseguir fazer fraude, porque como o Bolsonaro convocou ontem e o TSE recuou, o TSE queria proibir que os eleitores fossem votar de amarelo. Da camisa da seleção. Agora é o seguinte, ele convocou, vai ser um mar de gente de amarelo no domingo, vá votar sim, pode votar de amarelo, pode votar com a camisa da seleção, e eu acho que aí eles não vão ter espaço para fazer fraude. Outra coisa, nisso, me permita, me preocupou o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente hoje do TSE, ele fez um gesto assim muito emblemático, ele fez isso. Está sendo investigado, né? Sabe? Tá Isso, porque a ministra estava votando contra ele. Pois a ministra do TSE estava votando contra, já tinha revelado que era contra. Exato. Ele fez o... muito esquisito esse gesto, né? Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês, bem rapidinho. Pode finalizar, Renato, por favor. Agradecer sua presença aqui, viu, Renato? Acho que é a primeira vez que eu participo do teu aqui. Programa Fala a Verdade. Eu agradeço pelo convite. Acho que é a primeira vez, sim. Mas eu agradeço muito. Mas que seja várias vezes agora. Tá bom, frente, e tá bom? participação aqui com o Rossi, nosso amigo, ex-prefeito aí. E eu espero que depois dessas mudanças também, Osasco vai tomar outro rumo também. Eu espero, entendeu? Vou trabalhar para isso, entendeu? Eu também aí agradeço a participação com o Roberto Carlos. E até domingo, gente. Vamos de amarelo votar aí. E outra coisa, votar porque o Brasil não pode continuar, ou melhor, voltar ao retrocesso do PT. Eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez. Obrigado pelo convite. Agradecer a TV Osasco pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre as eleições do próximo dia 2. Ao Nilson Martins pelo brilhante programa. Ao nosso mestre Francisco Rossi, que sempre nos dá uma aula aqui de política, ao Renato Ferreira, que sem dúvida nenhuma é um dos mais conceituados, que estará comigo ao vivo na apuração dos votos para toda a nossa rede, inclusive com um link com os Estados Unidos. Nós vamos transmitir ao vivo. Temos muitos brasileiros nos Estados Unidos e tem uma rádio na Flórida que, numa parceria, nós vamos em tempo real mostrar a apuração ao vivo, que eu calculo de 15 a 20 mil pessoas assistindo ao vivo essa apuração, mais de 4 horas e meia. Então, nós vamos estar ao vivo convidando vocês para participar da apuração. Deus abençoe a tua vida e eu não posso deixar de falar essa palavra que é, com certeza, emblemática, né? Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Uma vitória. Rossi, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra participar. Honra foi para nós, você está do Foi seu uma lado honra, aqui. viu, Nilson? E ao lado do Renato Ferreira, ao lado do Roberto Carlos, dois jornalistas assim, festejados na cidade e na região. E você também é um jornalista consagrado e é uma honra ter participado aqui. Um grande abraço a todos aqui da TV. Parabéns a todos vocês por esse trabalho lindo que vocês fazem aqui. Fala a verdade. E a verdade é que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A verdade é Jesus Cristo. Certo. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo aí, pelo canal do Roberto Carlos também, pela Rádio Nova Difusora. Domingo estaremos juntos na união do voto, tá certo? Vote com a sua consciência, vote naquele que você quiser. Cada um tem o direito de escolher quem ele quer votar. Então, vote em quem você quiser. Eu já tenho o meu voto, ele tem, outro tem. Mas não vamos falar aqui sobre sua opinião, do voto que você quer fazer. Vote. É a liberdade, é a democracia, tá bom? Um abraço a todos, um bom final de semana com a eleição de domingo. Se Deus quiser vai dar tudo certo, não vai ter problemas nenhum, tá bom? Nenhum problema, Problemas no país sempre existem em eleição, mas vai ser coisa leve, tá bom? Abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Fiquem com Deus, Deus acima de tudo, como é? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É isso aí. Falou! Abraço a todos!